Fala galera do Acadêmico News, tudo bom com vocês? Galera, sei que vocês estão muito cansados aí depois de ter realizado essa prova aí que estava difícil, tá? Mas faz parte do treinamento, é a hora de errar, né? E inclusive aí isso ajuda, né? Com certeza aí você está se preparando cada vez mais, tirando suas dúvidas, e o Acadêmico News aí tem um papel muito importante nisso, porque a gente está aqui ajudando cada vez mais vocês. Pessoal, então, vocês com certeza aí fizeram essas questões, né? Questões aí de nível ali intermediário, um pouco mais difícil. Então a galera aí do PSS2 sabe que é mais voltada para a geografia brasileira, principalmente os dados ali econômicos, populacionais, né? Vem o dado ali relacionado à demografia, à industrialização. Então assim envolve muito contexto atual, ok? Antes da gente começar, não esquece aí de clicar no sininho de notificação, dar a curtida no vídeo e, obviamente, né, tá ali sempre atento às notificações do Cursinho Acadêmico News, que sempre está postando conteúdo importante aí para você que está se preparando para o vestibular, ok? Vamos lá, pessoal, vamos começar aí a nossa resolução. Olha a questão 1. No Brasil, foi aplicado um modelo problemático, como o objetivo do estabelecimento e desenvolvimento do modelo de plantation de cana-de-açúcar, que é o modelo que leva em consideração a monocultura canavieira, feita em grandes áreas com trabalho escravo e voltado para exportação. As terras eram entregues pela coroa aos colonos que tivessem condições de colocar esse modelo agrícola em prática, ou seja, apenas quem tivesse muito dinheiro para investir na compra dos escravos e na construção das benfeitorias necessárias. Logo, era um processo no qual aqueles que já tivessem poder econômico ficavam com a posse das terras. Então, olha o que acontecia nesse modelo. Portugal cedia essas terras, não é que aquele que recebia era o dono, eram terras cedidas, como se fosse emprestada ele pela coroa portuguesa. E quem é que recebia essas áreas? Os mais ricos. Então, quem tinha condições, quem tinha posse. Então, imagina aí, você lá no contexto do século XVI, século XVII, e aí o que está acontecendo? Você é rico, você nasceu rico. E aí a coroa portuguesa chegava para você, ó, toma essa terra aqui para você que é rico, e aí a partir daí você começa a produzir. Olha o que acontece. Ele quer saber nessa questão, né, uma questão que envolve a agricultura brasileira e um pouco do contexto histórico, então ele quer saber a que contexto está associado esse texto. Então, a primeira, letra A, reforma agrária. O que é a reforma agrária, pessoal? É a redistribuição de terras. Então, em vários países já ocorreu esse contexto de reforma agrária. Existe um senso comum muito complicado aqui no Brasil de que se pensa que quando fala em reforma agrária isso ocorre em país socialista, país de terceiro mundo, e não é bem assim. Grande parte das nações desenvolvidas aplicaram reforma agrária. Por exemplo, os Estados Unidos teve a sua reforma agrária com o Homestead Act. Então, se você fosse homem com mais de 21 anos de idade e nunca tivesse lutado contra os Estados Unidos, você ganhava terras. Na Europa, no Japão, esses outros territórios, esses outros países também aplicaram reformas agrárias, claro, em modelos diferentes, mas também tiveram esse sistema. Aqui no Brasil, nós nunca tivemos essa redistribuição de terras, né, ocorrendo ali, independentemente de classe social, enfim. Aqui nós não tivemos esse modelo. Então, descarta a letra A. B, a lei de terras. A lei de terras foi um outro contexto, tá, muito importante. Ela aconteceu lá no ano, deixa eu colocar aqui para vocês, ela aconteceu em 1850. Então, lá em 1850, o que aconteceu nessa lei de terras, pessoal? A partir dali, a coroa portuguesa disse o seguinte, né? Aliás, não foi nem a coroa, foi o Império Brasileiro, né? O que ficou delimitado a partir de então? Quem tivesse as terras, quem adquiriu essas terras, poderia vender a partir de 1850. E quem quisesse comprar, poderia comprar. Lembrando, até o ano de 1850, isso não era possível, ter essa compra e venda de terras.
Você só ganhava terra se fosse cedido pelo governo brasileiro, tá? Então, a partir dali, pode ocorrer essa aquisição. Mas quem é que tinha condições de comprar terras? Quem já era rico. Quem poderia vender terras? Quem já era rico e tinha recebido terras. Então, perceba como é que funcionava o sistema, né? C, Estatuto da Terra. Esse Estatuto da Terra já vai surgir lá nos anos 60, já vai vir depois. Então, é um contexto já na República, né? Não está correlacionado com o período ali em questão. Letra D, Seis Marias. O que eram as Seis Marias? É justamente o processo que está sendo descrito no texto, tá? É esse processo das Seis Marias. Se você tivesse posses, você ganhava essa terra, que é justamente esse processo que está ali no texto. Então, a alternativa correta na questão 1, pessoal, é a letra D, ok? Vamos confirmar aí no gabarito? É a letra D. Certinho? Vamos para a próxima? Olha só a questão 2, já é um contexto totalmente diferente, então espere isso realmente no vestibular da Universidade Federal. Questões ali realmente com contextos totalmente diferentes. Então, a questão 2, ela já vem falando de energia, é um contexto atual, tá? Então é muito importante você que está ali se preparando para o vestibular, esteja situado no contexto das atualidades, né? As informações que estão surgindo, então a economia mundial, essa transição energética, é um contexto que também insere o Brasil, porque o nosso país ele tem ali uma facilidade de geração de energia limpa que outras nações não têm tanta facilidade quanto o nosso país. Então é um contexto que você tem que levar em consideração. A nossa forma de vida precisa de cada vez mais watts para funcionar. As últimas estimativas da Agência Internacional da Energia, publicadas no final de 2019, vaticinam um aumento da demanda global de energia entre 25% e 30% até o ano 2040. O que em uma economia dependente do carvão e do petróleo significaria mais CO2, dióxido de carbono, e o agravamento das mudanças climáticas. Porém, a descarbonização do planeta nos propõe um mundo diferente até 2050, mais acessível, eficiente e sustentável e movido por energias limpas como hidrogênio verde. Sobre o hidrogênio verde e o potencial do Brasil para a geração desse tipo de energia, marque a alternativa correta. Então, o hidrogênio, pessoal, é uma fonte de energia que o Brasil aí surge como um grande potencial para a geração dessa energia, porque ela é mais limpa. Lembrando que o Brasil tem uma matriz energética, né, que é considerada, aliás, uma matriz elétrica que é considerada muito limpa, porque a geração que vai produzir para essa geração de energia, né, energia elétrica, ela é considerada ali sustentável, renovável. Vem de onde? Vem das hidrelétricas, vem da energia eólica, vem da energia solar. Então a gente tem uma grande participação nessas fontes energéticas. Por que o Brasil consegue gerar tanta energia renovável e os outros países não conseguem? Tudo isso está ligado ao quê? À geografia do Brasil, às características do território brasileiro. Então o nosso relevo, por exemplo, é favorável para a construção de hidrelétricas, predominam planaltos no nosso país. Então, para você construir hidrelétricas com boa geração de energia, você precisa de rios em região de planalto, e isso o Brasil tem muito. Geração de energia solar, o Brasil é o maior território em área tropical no mundo, então isso também facilita. Tem muita radiação solar, consegue gerar muita energia solar. Outro detalhe aí, os ventos, né? O Brasil está localizado numa região que tem influência da zona de convergência intertropical dos ventos alísios. Então isso também favorece a energia eólica. Então perceba que esses detalhes, né, essas informações, favorecem o Brasil. Outras nações desenvolvidas não têm esse mesmo padrão de geração de energia, essa facilidade. E aí vem o contexto do hidrogênio verde, né? Vamos ver o que as alternativas estão falando para a gente conseguir contextualizar, né? Letra A. O Brasil é um grande produtor de hidrogênio azul, obtido a partir da queima de combustíveis fósseis, como gás natural e carvão mineral,
seguida da captura e do armazeno de carbono emitido no processo, conhecido como gás descarbonizado ou gás de baixo carbono. O hidrogênio azul é considerado uma fonte de energia limpa, apesar de existirem controvérsias, né? O que é essa controvérsia? Principalmente porque para gerar o hidrogênio azul, você precisa do quê? Da queima do gás natural e do carvão, que são combustíveis fósseis. Então, os combustíveis fósseis aumentam a quantidade de dióxido de carbono. Porém, para ele ser considerado hidrogênio azul, é feito o quê? Essa captura, esse armazenamento do gás carbônico. Aí, quando ele vai fazer essa captura, ele já está gastando essa energia também. Então, assim, ele faz essa queima desses combustíveis para gerar essa energia teoricamente mais limpa, mas assim, ele consome também esse dióxido de carbono. Então, para produzir, ele acaba poluindo, tá? Então, para ter esse processo de descarbonização, gasta-se muita energia. Então, por isso que existem controvérsias. Então, a letra A ali, outro detalhe, né? O Brasil, ele privilegia o quê? O uso de combustíveis, né, de energias renováveis, que eu já falei anteriormente. Então, a letra A ali deixa a gente meio em dúvida. Sempre quando a gente fica ali meio em dúvida naquela alternativa, geralmente não é ela. B. Em razão de sua dimensão continental e particularidades regionais, o Brasil apresenta um enorme potencial para a produção de hidrogênio verde, gerado a partir de fontes renováveis e com aproveitamento de biomassa e instalação de parques de energia eólica e solar, entre outros. Então, olha só, o Brasil, eu falei ali dos potenciais naturais, mas lembre-se que a gente também produz muitos alimentos. Soja, produz cana-de-açúcar. Então, esse material ele gera resíduo. Esse resíduo pode funcionar como biomassa. Ele pode ser queimado para gerar essa energia. Então, olha só, e o que seria o hidrogênio verde? Ele é chamado de hidrogênio verde, né, mais natural, porque a fonte para gerar esse hidrogênio vem de onde? De fontes renováveis. O Brasil é um país muito bom em geração de fontes renováveis. E é daí que vem o potencial para a geração desse hidrogênio verde. Países como o Japão, o setor automotivo, eles investem para a transição energética partindo ali do hidrogênio. E o Brasil surge com esse potencial de gerar esse hidrogênio que pode ser exportado. Opa! Então aí é uma alternativa que já consegue casar ali com o texto, né? Perceba que tem uma correlação do texto com a letra B. Então a B é a alternativa correta. Mas vamos ver as outras alternativas, né? Para quem possivelmente ficou ali com dúvidas, não concorda muito que seja a letra B, né? A galera ali que vai ficar chorando, né? Letra C. O Brasil tem grande potencial para ser um dos maiores produtores de hidrogênio verde do mundo, verdade, devido às suas vantagens naturais associadas a uma matriz elétrica predominantemente não renovável. Aqui está o erro. A nossa matriz elétrica ela é predominantemente renovável. Então, a C, incorreta. D. Atualmente, o Brasil já fabrica o hidrogênio verde e possui outros projetos em andamento. Um estudo internacional feito pela consultoria alemã Roland Berger aponta que o Brasil é o maior produtor mundial de hidrogênio. Bom, o Brasil tem potencial, não significa que ele já seja aí realmente o maior produtor mundial de hidrogênio verde, tá? Então a letra D está incorreta. Letra E. Pelo fato do Brasil possuir uma matriz elétrica majoritariamente composta por combustíveis fósseis. Opa! Outro erro. Então aí, pessoal, realmente restou a letra B como correta. Veja, às vezes você tem que ler com calma, ver ali o que faz sentido, informações muito, vamos dizer assim, extremas, né? Dizendo assim, sempre, nunca, jamais, cuidado com essas generalizações. Essas generalizações geralmente estão associadas a alternativas incorretas. Vamos para a questão 3, né? Aqui a gente já viu o gabarito, já estamos sabendo. Mais uma questão aí relacionada ao Brasil, como eu falei, o PSS2, o foco é Brasil, então tem que estar muito atento a isso, notícias, né, atualidade.
E aqui vem falando de um problema do nosso país, que é o chamado custo Brasil. O custo Brasil é o quê? São os impostos, são as burocracias que acabam travando o nosso crescimento econômico, tá? E também tem a ineficácia do sistema logístico. Vamos ver aí o que o texto está passando para a gente? Custo Brasil do setor logístico deve consumir 13,3% do PIB em 2022. Os altos custos logísticos do Brasil vêm crescendo vertiginosamente nos últimos anos, podendo fechar o ano com um consumo de 13,3% de todo o PIB brasileiro, frente aos 12,6% registrados em 2020 e 12,3% observados em 2017. Conforme a estimativa do Instituto de Logística, em países ditos mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, esse custo gira em torno de apenas 6 a 7%, né? Então, ou seja, o custo de produção no Brasil, custo de transporte, ele é muito maior que nos outros países, né? Chegando a ser o dobro. Para o diretor executivo da Confederação Nacional de Transportes, esse aumento do custo Brasil logístico está relacionado à alta do preço de combustíveis em 2022, ao custo de reposição de capital, que encareceu o carregamento de estoques, à depreciação das infraestruturas de transportes e ao baixo investimento público nas últimas décadas, entre outros fatores. Então, o Brasil ele tem um problema logístico muito sério, porque, veja, o que predomina na logística, no transporte brasileiro? É o transporte rodoviário. E qual é o problema do transporte rodoviário? Além de causar muito congestionamento, né, porque você precisa de uma quantidade de caminhões, carros muito maiores, esse tipo de transporte ele polui mais, porque você precisa de uma quantidade cada vez maior de transportes. Outro detalhe, os impactos ambientais para a construção também são maiores, né, para o transporte rodoviário. E tem toda aquela questão, congestionamento urbano, né, nas grandes metrópoles, os impactos ambientais, os custos para ter esse transporte, porque consome mais combustível que as outras matrizes, né? O setor ferroviário, por exemplo, consome muito menos combustível, consequentemente, causa menos impactos que o rodoviário. O transporte ali fluvial, marítimo, também vai consumir muito menos combustível que o rodoviário e causar menos impactos. Então, esse é o cenário do Brasil, tá? Contexto atual. Um dos grandes problemas em relação aos custos de transporte no Brasil está relacionado. Letra A. Construir uma autoestrada demora, em média, 6 vezes menos tempo do que construir uma ferrovia, além de ser 4 vezes mais barato. Por isso, no Brasil, existe um predomínio do transporte ferroviário. E será que faz sentido? Acabei de falar que a gente predomina o quê? O rodoviário. Então, exclui, né? Letra A, incorreta. B. A rodovia costuma ser o modal de transporte mais expressivo nos países mais desenvolvidos, resultado da industrialização tardia ou fraca, diferente do que ocorreu nos países que se industrializaram tardiamente. Opa, ele misturou tudo aqui, né? Então ele fala que a rodovia é o modal, né, o transporte mais expressivo nos países desenvolvidos. Isso está errado. Geralmente, países desenvolvidos predomina o quê? A ferrovia. Na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, né? E esses países não têm industrialização tardia ou fraca. Tem uma industrialização ali que foi inicial, né? Revolução Industrial na Inglaterra, depois Estados Unidos, Alemanha, entre outros. Então aí, cheio de incoerências na letra B. Letra C. Os impactos ambientais são grandes desvantagens do sistema ferroviário, causado pela abertura de estradas diariamente com a queima de combustíveis. Além disso, muitos recursos naturais e energéticos são mobilizados para atender a todo o parque industrial ferroviário. Mais uma vez, né, ele causa muito menos impactos que outros meios de transporte, como as rodovias. Então aqui está errado, está incorreta essa afirmação aqui. D. No Brasil, a ferrovia é o principal modal de transporte, responsável por cerca de 60% da carga transportada. Esse contrassenso é resultado do papel do país na DIT e das políticas econômicas e desenvolvimento promovida pelos governos brasileiros. Mais uma vez, outro erro, falando que a ferrovia é o principal modal de transporte no Brasil.
Já falei aqui que é a rodovia. Então, vamos para a letra E, tem que ser a letra E, né? O Brasil é o país que tem a maior concentração rodoviária de transporte de cargas e passageiros entre as principais economias mundiais. Isso significa que os custos com o transporte no país são elevados e os danos ambientais são elevados, pois o transporte rodoviário é mais caro e menos eficiente. Veja que uma coisa ali foi puxando a outra e fez muito mais sentido ali as afirmações na letra E. Então, bem tranquilo, né, pessoal? E quem teve paciência de ler cada alternativa, é muito importante isso. Fazer a leitura de cada alternativa, correlacionar com o texto, que aí fica muito mais fácil de você conseguir alcançar o sucesso aí na questão. Questão número 4. Aí a questão número 4 já vem com outro tema, que é demografia, pessoal. O mundo chegou a 8 bilhões de pessoas, tendo o Brasil na 7ª posição dos estados mais populosos, com 215 milhões de indivíduos, né? Nos próximos anos, porém, o país vai perder posições e terá de lidar com a diminuição proporcional do número de jovens e o envelhecimento acelerado, acima do esperado na média global. O crescimento econômico é favorecido pela maior proporção de jovens e adultos que trabalham e contribuem com a Previdência. O processo começou na década de 70 e teve seu auge em 2015, de 2015 a 2020. Mas por diversos fatores, o país tem desperdiçado parte do período favorável. Agora, a janela de oportunidades está se fechando, sem que o Brasil tenha, de fato, potencializado o crescimento. Esse processo é visto como um período ideal para o crescimento econômico e salto na qualidade de vida da população, acrescentando que todos os países com IDH acima de 0,900 aproveitaram a janela de oportunidade. Na metodologia do índice, quanto mais perto de 1, melhor. O IDH atual do Brasil é de 0,754. Então, olha só, pessoal, ele está correlacionando o crescimento populacional com o desenvolvimento econômico com o crescimento econômico. E o que o texto diz aí, interpretando ele? Que os países que conseguiram aproveitar essa maior parcela de jovens e adultos conseguiram ter um crescimento econômico maior, mais acelerado, e isso, consequentemente, ajudou no quê? No desenvolvimento econômico do país. Então, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, esses países que se desenvolveram recentemente, todos eles passaram por essa janela de oportunidades, essa janela de crescimento. Só que chega um momento que a população vai mudando, ela vai passando por transições demográficas. Então, lá nos anos 60, por exemplo, a base da pirâmide brasileira, a pirâmide etária, era o quê? De crianças. Então você tinha mais crianças do que adultos e idosos. Consequentemente, o que foi acontecendo? A redução da natalidade, redução da fecundidade, né? A quantidade de filhos por mulher. À medida que esses números vão caindo, o que vai acontecendo? A população vai envelhecendo, a pirâmide etária vai envelhecendo. Hoje no Brasil predominam mais o quê? Adultos. É o maior grupo etário do Brasil. E por que isso é importante para a economia? Quanto mais gente, mais pessoas ali disponíveis como força de trabalho, que vão formar o que a gente chama de PEA, que é a população economicamente ativa, PEA, população economicamente ativa, que é a galera que vai trabalhar, que vai gerar emprego, que vai gerar renda. Isso é bom para o país. Mas se o país não consegue aproveitar isso, não tem um grande crescimento econômico, veja, nos últimos anos a média de crescimento do Brasil não ultrapassa 1,5%. Isso é muito baixo para um país emergente. O ideal era que o Brasil estivesse crescendo acima de 4%. Então isso significa que esse combustível populacional não está sendo aproveitado. E isso atrasa o desenvolvimento e o crescimento econômico do país. E esse é o problema que ele está levando em consideração aí nessa questão, pessoal. Era o raciocínio que você tinha que ter. O texto aborda um processo demográfico que gera impacto no crescimento e desenvolvimento econômico do país. Qual é o processo abordado no texto? Letra A, malthusiano. B, bônus demográfico. C, neomalthusiano. D, geração neném. Ou E,
ecomalthusiano. Só para a gente explanar um pouquinho aí, para falar um pouquinho de cada um desses conceitos, né? O contexto malthusiano, né, que vem ali do economista britânico, esse contexto de Malthus dizia o seguinte, que a população ia crescer numa PG, uma progressão geométrica, e os alimentos iam crescer numa PA, uma progressão aritmética. O que ia acontecer? Ia chegar um momento que você ia ter tanta gente no planeta, mas não ia ter a quantidade de alimentos disponíveis. Isso ia gerar o quê? Conflitos, guerra, fome, né? Essa teoria malthusiana. A B, bônus demográfico. O que é esse bônus demográfico? Esse a mais, né? Essa vantagem de você ter uma população a mais. É justamente o que a gente encontra aí no texto, que é o tal do bônus demográfico, que está sendo aí abordado, que é um combustível que o Brasil está perdendo, por exemplo. Né? Se a gente não conseguir gerar mais empregos, botar toda essa população adulta para trabalhar, isso significa que o crescimento econômico vai ser sempre baixo. Tá? Aí o neomalthusiano, o modelo neomalthusiano é o que foi aplicado lá na China, né? Então tem aquela visão de que o Estado tem que controlar o crescimento populacional e a política extrema disso é a política do filho único, que foi adotada a partir ali dos anos 70 lá na China. Hoje já não existe mais essa política do filho único, tá? A China, inclusive, aboliu isso porque, veja, controlou tanto a natalidade que hoje a população está envelhecendo muito rápido. E hoje um dos receios dele é o quê? Perder esse bônus demográfico, perder essa população adulta. Isso vai gerar um crescimento econômico cada vez menor. Porque todo mundo vai querer ter acesso à previdência, né? Todo mundo idoso, todo mundo ali vai querer se aposentar. Geração neném. Isso aqui também é interessante, vem de atualidade, né? A geração neném, ela se baseia no contexto ali de que tem uma parcela da população que é jovem e adulta, que poderia estar estudando, poderia estar trabalhando e não quer fazer nada disso, tá? Então, geração neném é o quê? Nem trabalha, nem estuda e nem procura o que fazer, né? Fica lá, dependendo do papai e da mamãe, só quer ficar jogando PlayStation em casa. Essa galera aí, tá? O cara tem 35 anos de idade e não saiu da casa da mamãe. Então é aqui que se encaixa na geração neném. Ah, professor, é a opção do cara. Mas falando no contexto de planejamento estatal, planejamento de país, isso é ruim. Porque é uma mão de obra que o país está perdendo, né? Isso aí também, essa perda de mão de obra, principalmente aqui no Brasil, tem um outro tema aí que pode ser levado em consideração, que é a fuga de cérebros. Justamente por essa falta de oportunidades no Brasil, muitos ali de que já tem uma qualificação muito alta, que tem ali, vamos dizer assim, uma boa qualificação, já tem mestrado, doutorado, o cara não consegue achar emprego no Brasil, ou até consegue, mas por um salário que não condiz com a formação dele. Então o que esse cara vai fazer? Ele vai migrar, ele vai embora do Brasil, porque ele não vê mais vantagem de estar aqui. Isso também é ruim. Então essa dinâmica daquele que já é bem qualificado e ir embora do Brasil, que é o sonho de muitos, né? Ah, vou me formar, vou fazer o doutorado, vou fazer medicina e vou embora do Brasil. Isso a gente chama de fuga de cérebros. É outro tema aí muito importante que a galera do PSS2 tem que estar ligada. E o modelo aí é o ecomalthusiano. Ele leva em consideração o quê? Que o crescimento populacional vai acabar com os recursos naturais. Então é necessário ali os governos, né, controlar esse crescimento populacional para que os recursos naturais, né, a terra, não vai conseguir suportar tanta gente. Esse mais ou menos é o que explica aí o modelo ecomalthusiano. Eu também, mais lá na frente, vou fazer um videozinho, tá, pessoal? Para explicar cada um desses modelos aí, né, porque hoje não é a intenção aí da nossa aula, né, mais de resolução, mas eu vou fazer um videozinho aí bem especial para vocês falando desses modelos, tá bom? Então aí a gente viu que é realmente a letra B, né? B de bônus demográfico. Vamos para a questão 5, a nossa penúltima questão. Olha só, bem atual também. Vem falando do ChatGPT, né? Novo paradigma da tecnologia, o ChatGPT, inteligência artificial lançada em novembro do ano passado, vem levantando preocupações acerca de seu impacto sobre o mercado de trabalho. O economista José Pastore, professor da FEA USP,
E presidente do Conselho de Emprego e Relações de Trabalho com FEComércio classifica essa questão como uma pergunta de US$ 1 trilhão, mas avalia que o saldo da ferramenta será positivo para a geração de empregos no longo prazo, embora não sem antes causar um baque inicial de destruição de postos de trabalho. As tecnologias, quando destroem, elas também criam novos empregos. Agora, a destruição é rápida e visível. Ele avalia que o Brasil tem um longo caminho para avançar na digitalização do mercado de trabalho, uma vez que, no país, o desemprego convive com a falta de mão de obra qualificada. O economista defende a capacitação como saída, inclusive com incentivo de políticas públicas. Sobre o tema abordado no texto, assinale a alternativa que se encaixa na problemática gerada pela inserção da tecnologia no mercado de trabalho. Bem, aqui a gente vê um contexto atual, que é o ChatGPT, né, onde você coloca ali, tem aplicativo, né, você pergunta qualquer coisa, modelo de empresa, eu quero construir uma empresa virtual. O que você colocar lá, ele vai te dar um roteiro, ele vai te dar um modelo. Lembrando que essa inteligência artificial, ela não é perfeita. Porém, essa estrutura de ela já te dar um modelo pronto, isso acaba substituindo alguns mercados de trabalho, alguns postos de trabalho, né? Então já existe um receio aí na área de design, né? Até na área de quem trabalha com composição de música, né? Os compositores também veio com receio essa inserção do ChatGPT, da inteligência artificial no mercado de trabalho. Porque imagina só, né, essas atividades criativas, que às vezes você passa anos e anos estudando, aí do nada vem um aplicativo que você pede lá qualquer coisa, a receita de bolo, como fazer um bolo. Ele vai te dar tudo isso, em questão de segundos, tá? Só que assim, muitas dessas informações, elas não são 100% confiáveis. Então essa é a diferença ali entre o trabalho humano e esse trabalho virtual. E o grande receio é o quê? A geração de desemprego que isso vai ocasionar. Então, cada vez mais postos de trabalho sendo substituídos por inteligência artificial. Por exemplo, atendente de telemarketing. Muitas empresas já estão substituindo por inteligência artificial. Já existe supermercado administrado por inteligência artificial, né? Não tem nenhum funcionário. O cara chega lá, né? Hoje o cartãozinho lá, você só encosta o cartão, pronto, já pagou tudo. Então, veja só o que está acontecendo. Isso faz parte, pessoal, dessa globalização 4.0, ou como alguns já chamam aí de globalização 5.0, que é a inteligência artificial dominando todos os modelos de produção, né? A tecnologia, os computadores conversando entre eles. Então, como é tudo informatizado, essas informações elas correm muito mais rápido, né? E isso, esse receio, esse desemprego, ele se encaixa em qual alternativa, né? Esse modelo aí. Então a letra A, desemprego estrutural. B, desemprego conjuntural. C, população economicamente ativa. A gente já viu que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então excluir a letra C. D, bônus demográfico também não tem a ver, que a gente já viu na questão anterior. E nem a ver com a geração nem. E aí sobrou desemprego estrutural e conjuntural. O que diferenciam cada um deles? Bem, o estrutural, ele envolve o quê? Uma mudança na estrutura de produção. Por exemplo, está relacionado justamente a essa estrutura de produção, né? Estrutura de produção. Então, a substituição do homem pela máquina, o toyotismo, por exemplo, o toyotismo já foi uma exceção, né, do robô na indústria, e ele acabou gerando esse desemprego no setor industrial. Hoje o setor industrial ele não emprega tanto como ele empregava há 100 anos atrás. Até a agricultura já está passando por isso, né? A inserção da tecnologia no campo, com a Revolução Verde, gerou essa mudança na estrutura de produção. Já o desemprego conjuntural, ele se encaixa no quê? Na conjuntura, o que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, uma crise econômica gera desemprego conjuntural. Né? Uma crise econômica, geralmente muitas empresas fecham, né? O mercado de trabalho fica ali muito mais difícil de você absorver essas pessoas ali que é da PEA, da população economicamente ativa. Então o que acontece? O desemprego ele aumenta, mas por conta de uma crise. Tá?
Então, no texto não está falando de crise, está falando ali realmente dessa substituição do homem pela máquina. Então, é a letra A, pessoal. Quem marcou a letra A aí está feliz, né? Tá aí, letra A, desemprego estrutural. Vamos para a sexta questão, última questão, né? Em 2017, o Poder Executivo anunciou o plano de revitalizar a área especial de interesse social Caetano Filho, conhecida como Beiral, e transformá-la no Parque do Rio Branco. A obra, inaugurada em 2020, custou 134,4 milhões de reais aos cofres públicos. Para a construção, houve a desapropriação de casas com a proposta de que as famílias fossem indenizadas. Então, olha só, para quem é aí de Boa Vista, né, sabe que o Parque do Rio Branco é importante, cartão postal, hoje é o símbolo, né, da cidade de Boa Vista. Antes de existir esse parque, existia ali uma parte que era chamado de Caetano Filho, que é basicamente uma parte ali dos bairros Centro e São Vicente, aqui na capital de Boa Vista. E essa região, ela recebia esse nome de Beiral justamente porque estava próximo do rio, né, na beira do rio, e no período chuvoso sempre inundava, pessoal. É uma região de várzea, tá? Que o que acontece? Período de seca, né, pouca chuva, tá ali, bacana. Agora, quando acontece o período chuvoso, tudo ficava inundado e a população tinha que sair de lá. Todo ano era esse mesmo fenômeno. E aí o projeto da prefeitura foi o quê? Tirar aquela população que estava nessa área de risco, de enchente, de inundação, né, indenizou essa população para ela ir para outras áreas. Né? Só que o que acontece? Muitas das vezes, essa indenização, obviamente, não vai ser o suficiente para comprar uma casa no centro. Então essa população vai ter que se deslocar para onde? Para as zonas mais periféricas, que é o que aconteceu. Muitos dos moradores que viviam nessa região receberam a indenização e compraram casas aonde? Onde podiam comprar. E onde é mais barato? Nas áreas mais afastadas do centro, nas áreas mais periféricas, que geralmente você tem menos serviços públicos disponíveis. Tá? Sobre esse processo de remodelação urbana, onde ocorreu uma valorização do espaço urbano em Boa Vista, analise as alternativas abaixo e marque o conceito que se aplica ao processo que ocorreu no antigo bairro Caetano Filho, né? Que fala bairro, mas não era bairro, tá, pessoal? Ele fazia parte ali de uma região entre o São Vicente e o centro de Boa Vista. Então vamos lá, letra A, especulação imobiliária. A especulação imobiliária ela é estimulada por quem? Por agentes do capital, por empresas imobiliárias. Aqui foi uma ação do Estado. No caso aí, o Estado representado pela prefeitura, né? Então, nesse contexto aí, a letra A não se encaixa. B, espraiamento. O que é esse espraiamento? Esse termo espraiamento vem de sprawl, né, de afastamento, que é o nome que vem lá em inglês. Então esse termo surgiu nos Estados Unidos, né, sprawl, que são áreas muito afastadas do centro, onde eu tenho vários vazios, aqueles popularmente conhecidos como terrenos baldios. Então você vê esse sprawl, esse espraiamento em várias regiões de várias cidades brasileiras, né? Do nada você tem ali um bairro, aí depois aparece um grande terreno baldio, né? Terreno vazio, e isso que a gente vai chamando de sprawl. Letra C, urbanização. Urbanização ela se dá em áreas que são rurais, mas você vê um crescimento do zoneamento urbano, né? Da mancha urbana. Então é quase que um processo que ocorre em áreas periféricas aí das grandes cidades, né? Que ainda tem o espaço rural, mas que vai sendo ocupado ali por condomínios, né? Por bairros, ainda uma área de transição. D, periurbanização. Periurbanização, o nome já ajuda, né? É o crescimento do quê? Da periferia, das áreas do perímetro mais externo. Também se dá em áreas aí de grandes cidades, né? É um fenômeno das cidades brasileiras, esse crescimento para a periferia. Inclusive, né, essa característica da população sair dessa área e ir para as áreas mais periféricas aumenta essa periurbanização. Mas não é isso que a questão quer saber. Ela quer saber o quê? Dessa remodelação e essa valorização desse espaço urbano em Boa Vista. E aí a gente chega no contexto que é o da questão, que é a letra A, letra E. Gentrificação, pessoal. O que é a gentrificação? Também é um termo que vem lá dos Estados Unidos.
são áreas que passaram por um processo de revitalização. Então você tem uma revalorização dessa área, ela ganha um novo significado. Então antes, qual era o significado da região do Beiral? Enchente, você tinha problemas com prostituição, tráfico de drogas, era uma região degradada no centro, com muitos problemas sociais, com ausência do Estado, inclusive, mas que aí o Estado, qual foi a solução que ele deu? Coloca essa população para a periferia e a gente cria aqui um ponto turístico no centro da capital. Isso se caracteriza como gentrificação, tá? Essa remodelação, essa revalorização que ocorre nas grandes cidades. Detalhe, isso não é um fenômeno só de Boa Vista. No Rio de Janeiro isso já aconteceu, em São Paulo isso acontece, na Bahia, né, em Salvador isso aconteceu. Então nas grandes cidades isso é muito comum, quando o governo quer dar um novo significado, criar um novo cartão postal, ok? E aí, como a gente viu, a letra E é a alternativa correta. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado aí para tirar suas dúvidas. Mais aí, posteriormente, o acadêmico vai estar divulgando novos vídeos aí, que inclusive vai ajudar aí vocês a tirar mais dúvidas, né? Aprender cada vez mais. Não se esqueça aí de curtir o nosso vídeo, assinar o nosso canal e clicar também no sininho das notificações, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.